Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 3 de React Native no módulo 3 do curso de especialização em desenvolvimento web e mobile, conduzida pelo Departamento Acadêmico de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Eu sou o professor Flávio Augusto de Freitas, formado em Tecnologia de Processamento de Dados pelo CSJF, especialista em matemática e professor da graduação do curso de Ciência da Computação do Instituto. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Essa parte do módulo 3, relativa ao React Native, terá 16 aulas entre teoria e prática, finalizando com uma aula de avaliação. Nessa aula veremos alguns conceitos ligados ao React Native. Hoje vamos ver sobre back-end e front-end no React Native, usando o Node.js. Conceitos de desenvolvimento tradicional. No desenvolvimento tradicional, para você que nunca desenvolveu usando Node.js, ou que só desenvolveu usando o modelo MVC, o Node.js será uma novidade. No desenvolvimento tradicional, uma página HTML completa é carregada do servidor. Qualquer interação nesta página, por exemplo, um botão que traz uma lista de produtos do servidor, dispara uma requisição ao servidor. Este, por sua vez, realiza uma consulta a um banco de dados que traz a lista de produtos. Então, uma nova página HTML é montada no servidor e enviada à máquina cliente. Na máquina cliente, um browser, que é o único programa capaz de entender HTML, exibe a página do usuário. Ou seja, qualquer requisição do front-end ao back-end resulta em um envio de página HTML completa que deve ser exibida pelo browser. Entretanto, como vamos usar React e React Native, não faz mais sentido adotar essa forma de solução. Então, conceitos de back-end e Node.js. Front-end é tudo que o usuário interage, o HTML, o CSS, o JavaScript, etc. Todas essas coisas são front-end. Back-end é onde se encontram os servidores e os bancos de dados, por exemplo. O front-end pode enviar mensagens via protocolo HTTP ao back-end. Uma mensagem HTTP é composta de cabeçalho e corpo. O cabeçalho contém algumas informações sobre o tipo de requisição que está sendo enviada e o corpo contém os dados da requisição. Por exemplo, no cabeçalho pode ir uma solicitação para a inclusão de um usuário numa tabela de usuários. Já no corpo da requisição vão os dados do usuário a serem inseridos na tabela de usuários, como por exemplo, nome do usuário, senha, nível de acesso, etc. O back-end, ao receber a mensagem HTTP do front-end, pode realizar diversas operações, como salvar o cliente no banco de dados, criar um log de operação ou salvar o hash criptográfico da senha do usuário. Finalmente, o servidor pode enviar uma mensagem para o front-end, também usando o protocolo HTTP. O cabeçalho pode conter um tipo de mensagem, como por exemplo uma mensagem de status. O corpo pode conter algo como o código do status. Acontece que linguagens como Kotlin, React Native, Ionic ou outras, quando enviam uma mensagem ao servidor, também via HTTP, ele retorna um HTML, mas essa mensagem, né, simplesmente não é entendida. Pelo nosso front-end e numa dessas linguagens, né? Esse, no caso, essa solução que devolve um HTML é um modelo mais antigo chamado MVC, Model View Controller, onde a parte do view não pode ser interpretada diretamente por essas linguagens, que no caso é o HTML, que contém body, uma table, por exemplo, contém a lista de usuários. Mas se nosso front-end, usando uma dessas linguagens, envia uma mensagem e o back-end retorna
uma API REST, né, nesse modelo, ele vai retornar um JSON. E o JSON é um JavaScript Object Notation, então ele é um objeto na notação do JavaScript. Então ele vai vir daquele modelo que o JavaScript entende, com abre-chave, abre colchete, fecha colchete e todos os elementos dentro de chaves separados por vírgula. E aí sim pode vir uma lista de usuários por ali, por exemplo. No caso, esse objeto JSON, ele pode ser entendido tanto pelo front-end nas linguagens Kotlin, Swift, Ionic, quanto no front-end tradicional. Ou em qualquer outro front-end, desde que ele entenda JavaScript e praticamente qualquer linguagem vai entender. Por que Node.js? Blocking I/O versus non-blocking I/O. I/O se refere principalmente à interação com o disco do sistema, ou seja, com um HD, e a rede suportada pela libuv. Chamadas bloqueantes, blocking I/O. Ser bloqueante é quando a execução do código do resto. Ser bloqueante é quando a execução do código do resto do código JavaScript no processo do Node.js precisa esperar até que uma operação não JavaScript seja completada. Isso acontece porque o evento loop é incapaz de continuar executando JavaScript enquanto uma operação bloqueante está sendo executada. No Node.js, JavaScript que mostra uma performance ruim devido ao fato de que é um processo que usa CPU intensivamente, ao invés de esperar uma operação não JavaScript, como I/O. Não é geralmente identificado como uma operação bloqueante. Métodos síncronos na biblioteca padrão do Node.js que usam a libuv são as operações bloqueantes mais utilizadas. Módulos nativos também podem conter métodos bloqueantes. Todos os métodos I/O na biblioteca padrão do Node.js têm uma versão assíncrona, que, por definição, são não bloqueantes e aceitam funções de callback. Alguns métodos também têm suas versões bloqueantes, que possuem o sufixo sync no nome. Então aqui temos um pedaço de código onde a função readFileSync, então ela tem o sync no sufixo do nome, então ela é síncrona, ela é bloqueante. E aqui a mesma versão, readFile, sem ser bloqueante. Outro exemplo, readFileSync, aqui bloqueante. Então ela vai, nessa segunda linha, ela vai travar até o arquivo ser completamente lido. Depois ela vai executar a terceira linha, console.log, e depois a função mais processamento. Já nessa versão ela é não bloqueante. Então é readFile, não tem o sync no sufixo. Nesse caso, ela vai começar a ler, e mesmo que o arquivo não tenha sido todo lido, essa função vai passar por mais processamento, vai executá-lo, e só depois que terminar de ler, aí sim ela executa o if e depois o console.log. As streams permitem consumirmos recursos aos poucos. Por exemplo, podemos ler um arquivo de texto uma linha por vez e já começarmos a trabalhar com ele. As worker threads permitem trabalharmos com todos os núcleos de uma CPU, dando-nos muito mais poder de trabalho. Esses são dois aspectos do porquê usar Node. Depois, durante a criação do nosso projeto, nós vamos ver na prática a criação de rotas, o que são os recursos e parâmetros utilizados. Bom, você está só começando. Espero que você tenha entendido os conceitos básicos do framework React Native. Então é isso. Muito obrigado. E continue no vídeo, onde nós vamos começar o nosso projeto do front-end e vamos configurá-lo todo para ser responsivo. Então, esse é o nosso projeto web. Nós vamos começar a desenvolver agora.
Essa é a nossa tela principal. O nome do aplicativo vai ser Coach for Me. É um aplicativo para encontrar monitores online. Então, pessoas que querem dar alguma aula de graça disponibilizam um horário e você pode procurar encontrar a aula que você quer. Aqui tem dois botões. Quando você clica em estudar, ele vem para essa tela e mostra os coaches disponíveis. Aqui em cima permite filtrar e vai ter um botão para entrar em contato via WhatsApp. Então tem o nome, o tipo de aula que dá, ou a disciplina que for, e uma descrição da disciplina. Uma lista. Bom, caso você filtre aqui e não encontre ninguém, ele vem para essa outra tela, mostra que não encontrou nenhum coach. E na tela principal, caso você clique aqui em dar aulas, ele vai vir para essa tela e você vai poder se cadastrar como um coach. Então aqui você coloca seus dados, nome, um link para alguma foto, ou seu WhatsApp e uma breve biografia. Embaixo sobre a aula temos a matéria que você pretende ensinar e você pode cadastrar os horários que você tem disponível. Por exemplo, segunda de 10 às 11 da manhã ou algo assim. E depois salva o cadastro. Ele salva todos esses dados no banco de dados. E aí, quando alguém quiser estudar, seus dados vão aparecer aqui. Bom, para fazer esse projeto, eu usei o Figma. Aqui eu estou usando o Figma Desktop, mas você pode usar também o Figma.com. Funciona praticamente igual para desenhar projetos. Beleza? Então vamos criar esse projeto e começar a codificar. Bom, aqui eu estou na pasta que nós tínhamos criado no último vídeo, é DAM, que é a pasta do nosso projeto, desenvolvimento de aplicativos móveis. Então dentro dessa pasta, a gente já criou um projeto no vídeo anterior chamado Web. Esse vai ser o nosso projeto do front-end. Então eu tenho que entrar na pasta CD Web, no caso, né? Tem todos os arquivos do projeto. Aqui eu listei para um outro formato para a gente ver melhor. E o que a gente vai fazer agora é executar o Visual Studio Code. Vamos abrir o projeto aqui e fazer algumas alterações. Bom, aqui é o projeto, o terminal está aberto. Nós vamos precisar bastante dele hoje. Aqui eu tenho o menu View, que não está aparecendo para vocês no momento, mas no Visual Studio Code tem o menu View e aqui Terminal. Ok? Nós podemos ver o terminal. Bom, vamos começar a fazer algumas coisas aqui, que é remover alguns arquivos que nós não vamos precisar. Aqui ele cria uma pasta Node, né? Node Modules, que a gente não precisa se preocupar com ela. Ele tem uma pasta Public também. Tem várias coisas que aparecem aqui, um favicon, uma página index,
Nós vamos remover alguns arquivos ali dentro também. E eu tenho aqui a pasta source, tá? E tem alguns arquivos que também vamos remover. Alguns arquivos que a gente vai remover aqui. Beleza? Daqui a pouco a gente remove. No momento, vamos ver como é que esse arquivo está executando. E aí é só a gente dar o comando yarn start. Dá enter e ele vai executar no navegador padrão. Lembrando que a gente vai precisar do npm, do node e do yarn. Se bem que o yarn você pode usar o npx no lugar. São 15 horas. Ele executa aqui na porta 3000. Pronto, já está executando. Aqui a gente pode diminuir a tela para ele ficar ocupando só espacinho aqui no canto e a gente poder utilizá-lo. Mas é isso, vamos lá para a gente remover os arquivos. Eu executei o Visual Studio Code pelo terminal, code ponto, ele abriu na pasta. Se você não tem esse comando, você pode abrir Se você não tem esse comando, você pode abrir o Visual Studio Code e abrir a pasta web do projeto aqui dentro. Se não, você dá Ctrl Shift P ou no Mac Command Shift P e aqui você escreve install code command in path. Ok? Então, escrevendo isso e executando, ele instala esse comando no shell. Aí a partir daqui você pode usar code ponto. Deu yarn start, ele executa no browser e é isso que a gente vê. A logo executando, a mensagem aqui embaixo, edit src/app, edit src/app e um link para Learn React, esse link aqui, Learn React. No projeto de web, né? A gente pode remover esse aqui, ó, readme. Então, botão direito e escolhe delete, talvez aqui não vai aparecer, mas é delete ou delete. Aqui na pasta src a gente pode remover esse, e aí você pode segurar a tecla Ctrl para selecionar os outros arquivos, e no Mac é Command. Podemos apagar este teste, testes deixa, esse index.css também não vamos precisar, a logo também não vamos precisar, desse setup tests e nem do service, não, se bem que aqui não tem. Isso, esses arquivos não vamos precisar. Então aqui de novo, botão direito, delete. Você pode ver que assim que a gente remove alguns arquivos, ocorre alguns erros, a gente vai corrigir isso já já. Report Web Vitals.
pode remover, delete, deixar só isso aqui, app tsx, index tsx e rect app.env. Pode vir aqui no arquivo index e remover alguns arquivos aqui que estão causando erro. A gente tinha removido isso aqui, ó, index css, que a gente removeu. Então, esse report web vitals também, que a gente havia removido. E aqui embaixo a gente pode remover essas linhas até aqui. Você pode ver que ele compila novamente, assim que você altera. Ele compila. A gente pode remover tanto o app com a logo, que a gente removeu daqui. E aqui embaixo ele tem essa div, né? Div barra div. A gente pode remover tudo aqui, ó, do header até aqui. E aqui a gente pode colocar apenas um H1. Se quiser. Hello World. Ainda está com algum erro aqui. Só parar o projeto aqui. E eu vou dar um yarn start novamente. Aqui pode ter sido algum erro de reload ou algo assim. É só esperar recarregar aqui. Aqui. Hello World. Estava escondidinho ali. Então agora funcionou. Nós temos o nosso index. Que a única coisa que o React DOM apresenta é o app. Esse componente. App. Fecha nele mesmo. Então ele vai apresentar esse componente. Aliás, no index aqui tem o import dele, né? Do .app, .app. Então ponto significa na mesma pasta, barra app. Esse seria este app aqui que está importando, né? Foi exportado lá. E nossa function é aquela barra
é aquele app que está aparecendo aqui. E esse app devolve, né? Return. Ele retorna um HTML, uma div com apenas o título aqui H1 escrito Hello World, que está aparecendo aqui. Então agora está funcionando. Agora está funcionando, está aparecendo Hello World. Se você trocar aqui ele assim que alterou, ele salva automaticamente, recompila e deve alterar aqui automaticamente. Então já trocou lá. Bom, beleza, eu vou deixar aqui como Hello World. E a gente vai aqui na pasta Public e remove tudo, menos o index HTML. Então, um clique e depois segura o Ctrl e clica nos outros arquivos. No caso do Mac, segura o Command, clica nos outros arquivos. E aí, botão direito, escolhe Delete. Não está aparecendo para vocês aí, mas é Delete ou Delete, né? Só vai ficar Index aqui dentro. Index, a gente pode remover algumas coisas também. Aqui nesse head você pode deixar essa linha do charset, o ícone pode remover, pode deixar viewport, pode deixar theme color, esse meta com a description você não vai precisar. Esses links aqui também você não vai precisar. Então, pode remover até aqui. Link. Aí aqui fica só o title. Title você pode trocar para Coach for Me, que é o nosso aplicativo, né, o título do nosso aplicativo. E assim que você troca, ele já vai trocar aqui na barra de títulos do navegador. Aqui acabou, né, barra head. No body você pode deixar o SnowScript e a div do root. Aqui você pode remover esses comentários todos. Bom, agora tem alguns arquivos que ficaram aqui, que é só uma breve explicação do que esses arquivos contêm. Aqui na pasta raiz a gente tem o gitignore, que basicamente o que ele faz é colocar as pastas ou arquivos aqui que serão ignorados quando você fizer subir o arquivo por Git. Então, por exemplo, a gente tem a pasta Node Modules, essa pasta é muito grande. Essa pasta contém todos os módulos que foram instalados no seu aplicativo aqui, quando você criou e quando você instala também. Então, quando você dá um import, por exemplo, né, que você instala qualquer arquivo aqui, todos eles têm, por exemplo, import React from React. Esse React aqui, ele vai estar aqui dentro da pasta Node Modules. Então, se você procurar aqui, em ordem alfabética, você vai achar React. Só que dentro do React, ele tem outros arquivos aqui que ele também vai ter importações. Então um import vai importando outras dependências e outras dependências, e essa pasta fica bem inchada. Essa pasta é muito grande. Então não faz sentido subir essa pasta para o GitHub.
ok? Então por isso tem esse git ignore, a gente ignora alguns arquivos que não tem necessidade de subir para o GitHub. Depois a gente tem aqui packet.json, que ele tem basicamente aqui o nome do seu projeto. A gente criou um projeto web, então ele tem esse projeto, tem a versão dele. A gente diz também se ele é privado ou não, né, se vai ser distribuído ou não. Tem as dependências desse projeto. E como eu disse, o React, por exemplo, igual está aqui, é uma das dependências desse projeto web, mas o próprio React tem as suas dependências, então por isso que enche a pasta Node Modules. Aqui embaixo a gente executou o nosso app usando yarn start. Start é um script, então ele vai executar na verdade o React Scripts start. Eu tenho outros scripts, build, test, check e tal, mas a gente vai executar só o start. Aí tem outras configurações aqui embaixo, mas não precisa se preocupar com elas. Basicamente é isso mesmo, é o nome e a versão do projeto, se é público ou não, e as dependências que ele tem e os scripts. A gente tem aqui tsconfig.json, também é um arquivo de configurações, mas esse você não precisa mexer em nada nele aqui. É um arquivo que é criado automaticamente pelo projeto, quando você cria o projeto. Tá? Yarn.lock, ele basicamente mantém uma lista das versões de todas as dependências que você instalou. Ok? Então aqui também não precisa mexer. Basicamente, na pasta raiz, esses são os arquivos e suas funcionalidades. A gente está vendo Hello World, e assim que você carregar da Yarn Start, assim que você carregar, ele vai carregar este arquivo index.html. Esse arquivo que ele vai carregar. Então, vamos conferir aqui. Aqui, ó. Aqui eu consigo ver os códigos, né? Então, a gente pode ver aqui este código, esse código. Só puxar para cá um pouquinho. Então, este código aqui, ele é o mesmo que esse código aqui. Então, é o mesmo arquivo que eu tenho aqui. Só que aqui você vai perceber que nessa div aqui, ó, div id root, div id root, aqui não tem nada escrito de hello world, mas aqui no HTML carregado tem hello world. Então de onde que vem esse hello world? Esse hello world vem porque, como ele carrega aqui uma div id root, assim que ele carrega esse arquivo, ele vai mostrar o app. E aqui no app está definido que o app retorna essa função. Essa função aqui basicamente a gente chama um componente do React Native. Então é uma componente app. E no index do source ele utiliza o React DOM, e a DOM é justamente essa árvore HTML. Então quando ele carrega essa DOM aqui e localiza no documento pela ID esse root,
o que essa DOM faz é injetar esse componente React no HTML. Então ele injeta o app. E o app, que é esse componente aqui, né, função que retorna HTML, ela retorna justamente o Hello World. Então é esse Hello World que vai ser injetado na ID root. Então dentro dessa div aqui que tem ID root, vai ser injetado o app que retorna Hello World. Então por isso que aparece Hello World. Bom, uma coisa para você entender aqui é que no React toda função aqui começa com letra maiúscula. Então todo componente vai ter essa letra maiúscula, ok? Tem que ser letra maiúscula, porque no lugar que você for incluir, você inclui com letra maiúscula. Assim ele sabe que é um componente. Se inserir com letra minúscula, ele vai pensar que é uma tag HTML. Outra coisa que você sempre usa React, faz sempre essa importação se você for usar, por exemplo, aqui, você está usando HTML dentro do código. Então, se você for usar HTML dentro do código, você importa o... tem hora que ajuda, tem hora que não ajuda essas janelinhas. Você importa o React, tem que importar esse componente. Quando você for usar HTML dentro do código TypeScript. Tá? Inclusive essa extensão TSX é TypeScript XML. Então, significa que você vai ter JavaScript e XML, né? XML do código HTML. Então, por isso também é chamado de JSX. Essa é a observação que você tem que ter. Componente, letra maiúscula. Tag é letra minúscula. Então essa é a diferenciação. Sempre tem que ser letra maiúscula no nome do componente. A parte visual do projeto, né, da interface do front-end. Aqui dentro da pasta SRC você cria essa pasta Assets. Então, botão direito aqui, New Folder, e aí cria Assets. E dentro de Assets você pode colar uma pasta chamada Images, que depois eu deixo no download para vocês, ok? Pasta Images, essa pasta tem várias coisas, tem alguns ícones e tem algumas imagens, por exemplo. Aliás, aqui ó, imagens que a gente vai usar na nossa landing page, tem a nossa logo que nós vamos usar em vários tamanhos também, ok? E a gente tem alguns ícones que a gente vai usar na nossa aplicação, ok? Aqui não. Aqui ó. Logo, mas não era esse. Esse aqui não vai aparecer, mas são essas imagens que a gente vai utilizar na nossa aplicação na hora de fazer a nossa landing page. Nós já temos a pasta Images. Nessa mesma pasta Assets, clica com o botão direito e cria uma nova pasta, New Folder. E aqui a gente vai criar Styles.
Dentro de Styles, a gente vai criar um novo arquivo chamado global.css. E dentro desse arquivo, a gente vai colocar algumas configurações, principalmente essa, font size de 60%. Tá? Então aqui dentro eu crio um root com algumas cores básicas, depois a gente pode alterar, e essas cores servem para configurar todo o nosso front-end. Ok, então cria aqui 2 pontos, root, abre chaves, coloca esses códigos, fecha chaves. Um arquivo com essas configurações também eu vou disponibilizar. Ok? O seguinte, não precisa mais mexer. Pesquisa aqui Google Fonts. Vamos pesquisar aqui arquivo e podemos clicar nessa fonte. Aqui a gente vai selecionar a fonte regular 400, então select, e vamos selecionar também que o meu eu uso um pouco, a gente não vai ver, e vamos selecionar também aqui deixa eu ver se tem outra aqui, não, tem que ser essa aqui, bold 700, e aqui a gente vai pesquisar volta a fonte Topics. E vamos selecionar também a fonte Regular 400. Bom, feito isso, aqui do lado a gente tem a opção Link e Import, né? Vou deixar o link aqui, ó. Link, vou selecionar essa parte e vamos copiar. A gente vem. Peraí. Não preciso disso aqui. A gente vem aqui em Public Index HTML. E cola ele aqui. Então assim a gente tem as fontes instaladas que a gente precisa. Vou botar aqui em Global. E a gente vai continuar algumas configurações aqui. Bom, em Global vamos continuar criando mais algumas configurações. Vamos colocar uma margem 0, padding 0, box sizing border box, depois para o HTML body
E para aquela ID root que estava lá na página index, tipo uma altura, né, um height de 100 VH. Aqui ele vai ocupar agora 100% da tela aqui. Depois temos para o body, a gente pode colocar um background. E aí agora a gente começa a usar as cores, né? Só que em variáveis. E aqui a gente tem um color background. Nem aparece a mudança aqui muito não. Para a ID root, a gente coloca um display flex. Align items center. E um justify content center. Onde é esse? Vamos reload aqui. Você vê que não houve alteração. Mas não houve alteração porque esse global ele não foi importado, né? No nosso app aqui vamos importá-lo. Import ponto barra, o global está dentro dos assets, dentro de styles, e é global.css. Salvar. Vamos ver que erro é esse aqui. Agora sim. Então agora ele centralizou, por causa do nosso global aqui, ó. Justify content centralizou, align items centralizou, horizontalmente também. E agora a tela ocupa 100% com a nossa altura aqui, ó. E tem mais algumas coisas para a gente configurar aqui também. Já configurou o root, a ID root. Precisamos configurar que fonte que vai ser usada na aplicação. Então, tanto o body quanto os inputs, quanto os buttons, quanto as text area, todos esses vão usar a fonte que nós importamos lá no index.html. Nós pegamos do Google Fontes, podemos usar essa fonte aqui, ó. Depois a gente pode configurar uma classe chamada container com largura width de 90 VW. Assim ela vai ocupar a largura de 90% aqui, mas vai parar no máximo width de 700 pixels. Então ela não passa disso aí. Então, se eu aumentar minha tela aqui, a largura da tela da aplicação, ela vai ocupar no máximo 700 pixels. Em outras larguras vai ocupar 90%. E
Para larguras de 700 pixels, se tiver um mínimo, São 20/30. a gente trabalha com uma fonte um pouquinho maior. Porque aqui em cima foi definido que a fonte é 60%. Mas aqui a gente está trabalhando com um tamanho de fonte de 1.6 RAM. Tá, isso aqui. Dá para fazer a conta aqui. Significa o seguinte, que eu tenho 16 pixels de fonte com 60%. É uma fonte que vai ficar com 9,6 pixels. Fonte com 60%. Mas quando eu coloco 1.6 RAM, eu estou aumentando a fonte ligeiramente. Então ela fica com um tamanho ideal. E caso eu aumente a fonte um pouquinho, ela vai voltar para 10 pixels, porque 62,5% uma fonte de 16 pixels significa 10. Então, quando está desse tamanho, eu estou trabalhando com 9,6 pixels. Mas quando eu aumento, que ele aumentar, que passar da largura de 700 pixels, a fonte vai aumentar um pouquinho, de 9,6 pixels para 10 pixels. Aqui eu ainda não sei por que está dando erro. Provavelmente esqueci de alguma coisa. Ou é só aqui também da atualização. Isso, carregou. Ó, nota aqui que a fonte modificou. Ele não está recarregando. A fonte aqui modificou. A fonte agora é a fonte 500, né? Aquela fonte que a gente carregou, Poppins. Uma fonte regular com tamanho de 1.6. E aqui lembra que ela vai aumentar a fonte se eu aumentar a largura um pouquinho dela. Então, eu não sei, aqui não vai aumentar. Porque eu coloquei no modo responsivo, ele não vai aumentar. Se eu consigo tirar do modo responsivo aqui, ó. Vou tirar do modo responsivo. Deixar ele normal aqui, ó. Não preciso disso aqui. Então, aumentar. Não sei porque eu não estou conseguindo diminuir muito a minha tela aqui, a largura. Mas se eu diminuir aqui, né, fica bem menos largo aqui, diminuir de 700 pixels, ele vai ficar com a fonte 9,6 pixels. E se a largura aqui da tela aumentar para mais de 700 pixels, a fonte aumenta ligeiramente. Não está dando para perceber, mas aumenta ligeiramente. Vou tentar aqui, deixa eu aumentar 62%, colocar 80% só para testar. 82%. Carregar aqui. Testar. Não está mostrando, mas ele diminuiria a fonte aqui um pouquinho
quando você diminuir aqui, mas aqui acho que não está diminuindo mais do que 700 pixels, não. Então não vai dar para exibir. Não consigo exibir aqui. Vou voltar aqui, 62. Mas o que importa é que vai funcionar, tá? Então é isso. Acho que aqui a gente já terminou as configurações da Global. Tá? A nossa cor de background é definida com as variáveis. A ID root lá definida para justificar aqui e alinhar o texto da página. Escolhemos nossa fonte aqui da tela com a fonte Poppins que nós baixamos lá do Google e definimos para 1.6 RAM, essa unidade de medida, em que 1 RAM aqui equivale ao tamanho da fonte que foi definido, que a fonte size de 60%. Então 1 RAM significaria o tamanho da fonte atual, que seria 60%, ou seja, 9,6 pixels. 1.6 RAM vai aumentar a fonte um pouquinho. Então, como ela está valendo 9,6 pixels, vezes 1,6, vai estar valendo quase 16 pixels, que é o tamanho do tamanho da fonte normal, 16 pixels, ok? E quando eu aumentar aqui, passar de 700 pixels de largura, ela vai para 62,5%, aumenta um pouquinho o tamanho da fonte. Assim nós começamos a trabalhar com um design responsivo. Aqui aquele caso da ser responsivo, eu descobri por que não estava exibindo. Eu estava com um zoom de 50%. Agora eu voltei o zoom para 100%. Então eu vou aumentar a largura da tela e quando eu passar de 700 pixels, que era a nossa largura aqui, observa que a fonte vai aumentar ligeiramente. Ó, aqui ela aumentou, diminuiu, aumentou ligeiramente. Então esse é um design que começa a ficar responsivo. Vamos começar a criar a nossa landing page. Fazer aquela tela que eu mostrei antes para vocês, né? Aqui dentro da pasta SRC, né, Source, vamos criar um folder, new folder, chamar de Pages. Dentro desse folder, vamos criar um outro folder, e aqui vamos chamar de Landing. E dentro desse folder, Landing, nós vamos criar um arquivo, vamos chamá-lo de index.tsx. E aqui dentro desse arquivo nós vamos configurá-lo com o código da nossa landing page. Tá? O React. Depois nós vamos criar um componente que eu já tinha explicado que é uma function, que sempre começa com a letra maiúscula. Vamos chamá-lo de landing. E esse componente vai retornar um HTML. Vou chamar landing mesmo. Lembrando, aqui eu não preciso usar ponto e vírgula. A não ser que eu colocasse aqui parênteses no return. Aí sim teria um ponto e vírgula. Mas como eu estou retornando apenas uma linha, eu não preciso do ponto e vírgula. E aqui finalmente a gente exporta, né? Exporta default landing. A gente exporta esse componente. Esse componente landing, a gente vem aqui em app, tsx, nosso app, e pode remover isso aqui tudo, ó.
ele retorna simplesmente, aliás, aqui eu vou precisar antes importar o componente que nós acabamos de criar. Então import landing from, e aqui ele está lá em ponto barra pages, que a gente colocou ali em pages, barra landing. Eu poderia colocar o barra index aqui, né? Pages landing index, mas como é index, ele já sabe e importa index automaticamente, eu não preciso acrescentar. E aqui dentro do return a gente retorna este componente landing e começa com a letra maiúscula porque ele não é uma tag, ele é um componente, então está retornando landing. Fez isso, a gente salva e aqui deixa eu dar um reload aqui. Está compilando ainda. Só aguardar um pouco. Compilou e landing. Landing apareceu porque agora o nosso app está retornando landing, esse componente. E no nosso componente landing, que está sendo exportado aqui pelo index da pages landing aqui, ele está retornando esse HTML landing, ok? E aí aqui em landing, nesse index aqui a gente vai construir a nossa landing page. Bom, aqui agora na nossa landing page nós vamos substituir esse HTML por um outro HTML. Então aqui podemos criar uma nova div Então quando eu coloco simplesmente div, hashtag e texto após, ele cria uma div com ID. Dentro dessa div com ID nós vamos criar uma outra div com ID page landing content ponto container. Quando eu uso hashtag ele cria uma ID. Então page landing content vai ser um ID e quando eu uso ponto ele cria uma classe. Aqui, deixa eu tirar aqui. A class aqui ela não é simplesmente class, para não confundir com class, uma palavra reservada. Aqui no React ele usa class name. E essa class name container ela vai servir para a gente configurar nossa página. Depois a gente vai fazer uns estilos, né? Styles. Bom, aqui dentro também vai ter uma div com uma class logo container. Então aqui eu só usei o ponto, né? Div ponto, aí criou só o class name. E aqui dentro a gente vai colocar a nossa image. Bom, eu ainda não tenho a imagem do logo, então eu preciso importar essa imagem. Então aqui em cima a gente vai importar, a gente pode dar um nome, por exemplo, logo image from, e essa imagem aqui, ó. Essa imagem, a gente está aqui na index, dentro da pasta landing, então eu preciso voltar uma pasta para voltar para pages. Preciso voltar uma outra pasta
para voltar para Source, o SRC. Aí dentro agora do SRC eu tenho a minha pasta Images, aliás, Assets. Dentro de Assets eu tenho a minha pasta Images. E aqui agora ele só pegou a pasta Icons, ele não mostra os arquivos. Então aqui agora eu preciso saber o nome do arquivo exato e escrever. Eu sei que lá está logo.svg. Então agora que eu importei, vou fechar aqui. Agora que eu importei na imagem, a gente vai colocar a imagem aqui, ok? Como eu vou inserir uma variável dentro de um código aqui em JavaScript, eu não posso simplesmente escrever logo image, vai ficar errado. Então eu tenho que substituir essas aspas por chaves, e aí sim posso usar a minha variável. E aqui a gente usa um nome alternativo, aliás, não é Coach, não é Coach for Me, é o nome do nosso aplicativo. E aí já apareceu aqui. Só que por enquanto está grande, né? Essa imagem já ficou aqui. E aqui embaixo a gente vai continuar configurando a nossa página. De image a gente pode usar um H2, colocar o texto que aparece lá embaixo da logo, no nosso projeto da tela, né? E esse foi o nosso logo. E aqui a gente pode colocar um outro image com a classe, pode ser Coach Image. Para nossa imagem a gente vai ter que importar aqui. Não, fiz errado aqui. Tem um comando aqui Duplicate Selection, que é Ctrl Shift D. Ctrl Shift D duplica a linha. E aqui a gente pode mudar apenas para Landing Image. E aqui ele vai chamar Landing. Essa é a imagem. E aqui agora a gente vai colocar Landing Image. Lembra das chaves? Landing Image. Um texto alternativo. Podemos deixar por enquanto plataforma de estudos. Depois a gente altera se for necessário. E o class name já está ali Code. Mas ficou um pouquinho embolado. Então, só para dar uma organização melhor, é você fazer isso, deixar assim, aí fica mais organizado. A nossa imagem, né, landing, já está aqui, ó. Ela já aparece aqui embaixo. Aqui em cima o nosso logo, né, a mensagem que aparece embaixo, e a imagem da landing page aqui. Então não se parece com o projeto que a gente criou.
duas imagens, que é para os ícones dos botões que a gente vai inserir aqui embaixo. Então, de novo, Ctrl Shift D, duplica. Aqui a gente pode chamar de Study Icon. E ele vai vir aqui de Assets, Images, só que vai vir de Icons. E aqui ele tem study.svg. De novo, duplicar aqui, Ctrl Shift D. Ele vai chamar Study, mas ele vai ter outro nome aqui. Vou chamar de Give Classes Icon. Então tem essas duas imagens aqui. A gente vai acrescentá-las aqui. Esse ícone Give Classes. Give Classes. Div. Logo abaixo de Landing Image, do fechamento, cria uma div. Essa div vai ter uma class Buttons Container. Aqui vai ter um A, que você cria assim, uma referência, né, um link. Criou um link com class name study. Por enquanto pode deixar em branco aqui, não tem problema, não tem nada, né, dentro do href. E aqui dentro a gente vai colocar uma imagem, né, dentro desse link, uma imagem. São 23 horas. E essa imagem é o nosso ícone, Study Icon. E aqui podemos deixar estudar. E logo abaixo podemos deixar o texto estudar. Então isso aqui vai criar o nosso primeiro botão, que é o botão de estudar. Aqui a gente pode copiar esse link. E aqui a classe dele vai ser Give Classes. O texto dele vai ser dar aulas. E aqui é Give Classes Icon, que é o nosso outro ícone aqui de cima. E o texto aqui vai ser dar aulas. Vamos ver como está ficando. Então já temos aqui, ó, o ícone estudar com um link, né? E um ícone para dar aulas também com link. Serão os nossos dois botões. Agora está faltando só estilizar para organizar tudo aqui na tela, né? Vamos duplicar essa linha de novo, Ctrl Shift D. E aqui vamos chamá-lo aqui de Purple Heart Icon.
E aqui também ele vai chamar a imagem com o nome de Purple Heart. Então a gente vai usar esse Purple Heart Icon. Logo de baixo aqui a gente tem essa div. Tô fechando aqui, ó, os botões, né? Logo abaixo dela a gente vai inserir um texto ali. Abaixo da div aqui dos buttons, ó, fechou aqui. A gente vai colocar um span com uma classe chamada Total, a class name, né? Total Connections. Aqui a gente pode colocar um texto, total de, vamos colocar um número qualquer, pode ser 200, 1000, isso que não importa, que depois vai ser alterado. Total de 1000 conexões já realizadas. E aqui vai entrar uma imagem. E essa imagem é aquela imagem que a gente acabou de importar, o Purple Heart Icon. Contexto aqui alternativo. Pode ser Purple Heart ou coração roxo. Ok, então total de 1000 conexões já realizadas com a imagem, com o nosso ícone Purple Heart Icon e um texto alternativo coração roxo. Agora se a gente vier aqui, ó, total de 1000 conexões já realizadas, tá? Só está faltando mesmo organizar tudo agora. As ações, a gente colocou várias ID, várias class names aqui. Então vamos usar todos esses nomes aqui agora e criar as configurações para formatar nossa página. Então aqui, dentro da página da landing, a gente vai criar um outro arquivo. E aqui a gente vai chamar isso de styles.css. Então ele vai ser um estilo, né, um CSS da landing, somente da landing. Então a gente não coloca estilos na global, né? Vamos colocar aqui na styles. A primeira coisa, formatar aquela ID, page landing, uma largura que pode ser de 100 VW, que aí fica com a largura total 100%. O VW aqui, o VW Viewport Width, e com um height, uma altura de 100 VH, Viewport Height. Então a gente vai ficar com 100% também na altura. Um display flex, justify content center, tudo fica centralizado verticalmente na tela. E um align items center também, tudo vai ficar centralizado horizontalmente na tela. A cor, a gente vai usar as variáveis var. Temos a cor color, text, in primary, vamos usar essa cor. E finalmente um background, que também vai vir lá da global, né? Então var color primary. Então tem um background que é primary e eu tenho o text in primary, ou seja, a cor que vai ficar por cima dele. A gente pode salvar e você vai notar aqui que nenhuma alteração vai ocorrer, porque esse CSS ele não está sendo importado aqui ainda. Então eu preciso importá-lo aqui. Eu vou importar esse arquivo, importo ele diretamente.
E como eu quero importar um arquivo, eu ponho ponto barra, ok? styles.css. Fez isso, salvou. Tá salvando aqui, né? Atualizou. Então aqui ficou com a cor, não está bem com a cor que eu queria. Mas é facilmente corrigível aqui, é só a gente ir na Global, né? A gente usou só essas duas cores aqui, que foi a Color Text in Primary e Color Primary. Então na Global aqui tem esse Color Text in Primary e tem o Color Primary aqui. O Color Primary está roxo e o Color Text in Primary está clarinho. Então Color Primary está muito escuro, mas eu vou deixar assim por enquanto. Bom, continuando agora, a gente pode criar outras configurações para logo container da imagem, né? Vamos colocar uma altura, height nele de 10 rem. E o nosso ponto coach image, colocar uma largura de 100%. E o logo container não é imagem, né? É só container do logo lá. É text align. Podemos centralizar e colocar um margin bottom de 3.2 rem. Salvamos. Dá um reload. Às vezes dá erro e ele não recarrega. Então, ficou tudo centralizado, né? Só não eliminou. Essa imagem aqui ficou muito grande. Só diminuir um pouquinho aqui. Diminuir aqui uns 6 rem. Aqui a altura ficou muito grande aqui. Diminuir aqui um pouco. Agora sim. Agora diminuir a imagem aqui para 60%. Então já está aparecendo lá o nosso logo, né?
um texto embaixo e aqui. Diminuir um pouco aqui, só para ver o que acontece. Agora sim, ó, diminuir para 6 RAM e a barra de rolagem aqui já sumiu. Aqui ainda tem porque por causa do vídeo que eu estou gravando, então está com um tamanho mais reduzido, então ficou menor a altura do que o que está na tela, então ele colocou a barra forçosamente, tá? Mas aqui na largura já diminuiu. Então aqui eu deixei com 6 RAM e 60% a imagem aqui, ó. Diminui. Elas foi as cores aqui. Eu terei o Color Primary, então eu coloquei esse código. E eu terei o Color Text in Primary, terei para esse código. Então ficou um quase branco, não é branco, é um roxinho muito clarinho. Então assim ficou com um aspecto melhor. E aqui para tirar as barras de rolagem, no Styles eu passei o Logo Container Image para 4 RAM de height, né, de altura, e o Coat Made, que é essa imagem, eu diminuí para 50%. Sim, já eliminei as barras de rolagem que estão aqui. Mas ele ainda não está responsivo, né? Ele aumenta ali. Aparece a barra, mas não está ainda responsivo. Lá para baixo aqui do último, a gente vai alterar o Logo Container H2, que são os títulos, né? Os títulos que aparecem aqui, subtítulos. Vou colocar um font weight é 500, para ser bold, font size 2.4 RAM, line height de 4.6 RAM e o margin top 0.8 RAM. Isso já deve melhorar o aspecto aqui. Só esperar recarregar. É só esperar recarregar. Se não recarregar, a gente carrega manualmente. Então, tem um espaçamento melhor, né? Vamos estilizar os botões, né? Button Container. Colocando Display Flex. Com Justify Content Center. Com margin de 3.2 RAM. 0.
em cima, embaixo e esquerda e direita. Então, em cima e embaixo de 3.2 e a direita de 0. São 23 Margem. e 30. E podemos estilizar também o link que está lá dentro. Ó. Colocar um width, uma largura de 30 rem, um height de 10.4 rem, border radius, que é para arredondar os cantos, né? 0.8 rem, um margin right 1.8 rem e uma fonte de 700 para ficar bold, ficar negrito, com 2.0 rem e a fonte, aquela fonte que a gente baixou no início, Artival. Salva. A fonte está dando erro. Radius. Ficou com 2 pontos, mas não tem. É só recarregar, porque quando dá um errinho assim, ele não recarrega automaticamente. Então, ó, ficou nossos títulos. A fonte Artival ser usada para os botões. E a fonte Poppins para esses títulos aqui. Agora por que não ficou? Aqui container. Deixa eu voltar aqui o Ultimate. Deixa eu voltar para 100%. O que acontece? Buttons. Eu tinha colocado no singular button, mas é buttons. Buttons. E agora com esses valores, o texto já fica em negrito, né, do link ou âncora. E os botões já ficam com espaçamento entre eles e centralizado. Dentro do Buttons Container A, a gente pode definir um display flex align items center, assim fica verticalmente alinhado. Display flex também coloca o texto e a imagem alinhadas, e um justify content center. Depois disso, tem o text decoration, que é o sublinhado do link. A gente vai tirar none. E color, a gente vai usar var, essas cores lá. E tem uma cor para o botão, color button text. Então salvamos. E se ele não carregar, a gente recarrega aqui. Então nota aqui que o botão ficou centralizado, o texto com a imagem, e não tem mais o link, e a cor também mudou.
Agora a gente pode pegar esse margin right que está aqui do buttons. Vamos tirar daqui, passar ele aqui para baixo. E aqui ele pode ser buttons container ponto first child. Assim ele vai ser aplicado apenas ao primeiro botão e não ao segundo. Essa margem right só ao primeiro e não ao segundo. Aí tu vai tirar essa margem daqui e fica melhor centralizado. Outro buttons container que tem é do nosso link lá da imagem, né? A gente pode diminuir um pouquinho a largura da imagem. Aí o ícone vai ficar um pouquinho menor. E temos aqui é buttons. E o buttons container aqui no link tem uma classe para study. E uma classe para give classes. Bom, no study a gente pode colocar um background. Color primary. Lighter. Preta copiada. E esse aqui a gente usa uma cor secondary. E está dando esse erro porque quando eu fiz o global eu coloquei o, mas na verdade é o mesmo. Agora sim, secondary. Só lembrar ali. Color secondary e color secondary lighter, não tem? Não, color primary lighter, tá aqui. E color secondary apenas. É só um errinho de não reconhece a palavra, que não word. Deixa eu dar um quick fix. Então é secondary mesmo. Então estava certo. Então vou deixar aqui secondary. E aqui que eu vou mudar secondary. Pronto, né? Salvamos. E ó, os botões já ficaram com uma certa cor diferente, né? Aqui tá grande porque tá sem espaçamento, né? A gente possa diminuí-los aqui. Os container, a imagem. Agora 30. Vamos diminuir um pouquinho aqui para 25.
Não. Depois eu vejo por que eles estão colando assim, eles tinham que ter ficado um pouco mais separados. Por que não está separado os botões ali? Aqui está faltando. A gente pegar aqui esse botão. Os dois aqui, né? Study e hover, e aqui também hover para quando eu passar o mouse em cima, né? Aí o background aqui, primary lighter, ele vai passar para light, e o secondary aqui ele vai escurecer, dark. Assim eles já escurecem quando eu passar o mouse. E ainda pode fazer alguma coisa aqui no Buttons Container também. Logo abaixo aqui, a gente põe um Transition. Background Color 0.2 segundos. Então a cor de fundo ela vai ter uma transição lenta de 0,2 segundos. Assim demora um pouquinho mais para a cor mudar, não fica tão abrupto. E não está aparecendo muito. E vamos arrumá-lo. Logo aqui embaixo, Total Connections. Podemos mudar o font size para 1.4 RAM. Um display flex. Um align items center. Um justify content center. E aqui ficou errado. É align com N. Só. E logo aqui abaixo a gente põe Total Connections Image, que é o logo. A gente põe o margin left 0.8 RAM. Vamos ver aqui agora que ele ficou centralizado, com espaçamento aqui do ícone, e também ficou centralizado verticalmente aqui. Só o botão que eu vou precisar mexer. E esta imagem também que ela não está centralizada. Ela tem que ficar centralizada, ela não está centralizada.
Já consegui separar o botão aqui. Estava errado bem aqui. Aqui quando eu usei buttons container eu coloquei a.first child, é a dois pontos first child. Aí assim o primeiro botão aqui, a margem direita somente do primeiro botão ficou com espaço. Só isso. Só que a nossa página, quando a gente aumenta, ela não fica naquele formato do projeto, né, da landing page. O que a gente vai fazer agora é torná-la responsiva. Assim, aqui ela está no formato mobile, né, formato no celular, por exemplo, e aqui eu quero que ela esteja no formato de um tablet deitado ou de um desktop. Então, para fazer isso, a gente coloca aqui no nosso styles.css mídia, e a gente vai verificar se a largura da tela, se na hora que aumenta a tela aqui, se ela passou de 1100 pixels, por exemplo. Pode ser outro valor, 1800, 700, por exemplo, mas 1100 é um bom tamanho. Aí aqui a gente estrutura a page landing content. Que é essa ideia aqui, page landing content. Que ela tem o class name container. Esse container também foi definido lá no global.css. Se você verificar lá, ela foi definida como mínimo de 700 pixels. Aqui a largura máxima vai ser 1100 pixels. A gente pode colocar um display grid. E grid template rows. A gente vai usar um grid template com linhas, sendo que é 350 pixels na primeira linha e um FR na segunda. Aí fica fixo 350 pixels na parte de cima da imagem, e um FR significa que ele vai pegar o espaço restante da página. Então a segunda linha fica com o espaço restante. Aí o grid template columns, a gente pode dividir em 4 colunas, de forma que fica 2 colunas, uma coluna e uma coluna. Assim dá um total de 4 colunas. E depois grid template areas. E aqui a gente define as áreas a gente dá nome para essas áreas. Por exemplo, na primeira linha, a primeira parte vai ser ocupada pela logo. São as 2 primeiras colunas, né? A terceira coluna ocupa pode ser coach, né? Coach, para as imagens. E a segunda linha, as 2 primeiras colunas, buttons, e vai ter uma linha de total, uma coluna de total. Ponto e vírgula aqui. Bom, logo depois a gente pode definir o logo
no container. E aqui eu defino onde que o logo vai ficar. Então ele vai ficar na grid area chamada logo. Assim ela já vai ocupar o logo. A gente tem CoachMate, que ela vai ocupar a área Coach. Então ela vai ficar aqui. As duas, vai ocupar 2 colunas. E a logo vai ocupar uma coluna. Depois a gente tem os botões. Aí os buttons, container. Grid area deles, buttons. Eles ocupam os botões. E o total connections ocupa a área do grid chamada total. Cultivate e a imagem está aqui. Aqui ela está no mobile, né? Se eu arrastar, se passar de 1100 pixels, ela fica no formato que a gente tinha definido antes. Então os botões, o texto, com um coraçãozinho aqui, a nossa logo com o texto e a imagem aqui. Então, se você olhar aqui, a logo, então o logo container ocupou aqui, que são essas duas partes, então ocupou uma coluna, né, que equivale a duas, chega mais aqui. Depois coach e ocupar essas outras 2 colunas aqui, coach, aí ocupou as outras 2 colunas. Na segunda linha, que esses são os botões, botão e o total lá à direita. Aí foi definido que buttons container ocuparia os botões e que o total connections ocuparia a área total. Então isso que acontece aqui nas classes. Buttons container, a total connections e aqui em cima logo container. Então logo container ocupou aquelas 2 colunas. O CoachMate ocupou a parte do coach aqui, as outras 2 colunas. E embaixo aqui nos botões, buttons container, que ocupou os buttons lá. E o total connections, que ocupou a direita. Ok. Então ele ficou bem parecido com o layout que a gente tinha lá. E se eu for diminuindo, ele volta para o modo mobile. Aqui está fora porque não está com a tela aberta total. E esse aqui, quando você aumenta e diminui, ele está controlado aqui no Media, né? A largura mínima é de 1100 pixels. Ultrapassou 1100 pixels, ele entra no modo desktop. Então ficou totalmente responsivo. Agora que a gente terminou
Eu coloquei mais alguns códigos para fazer alinhamento, centralização e tal, mas não tem muito problema não. Do jeito que está, já ficou bom. O que a gente tem que fazer agora já temos layout, é fazer as páginas as próximas páginas, né? Estudar, dar aula. Então a gente vai fazer essa aqui de estudar, que é a página que lista todos os coaches disponíveis. Então essa vai ser a próxima etapa. Então até a próxima.